Presidente, Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo, Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. As iniciativas que o Governo hoje nos apresenta, a proposta de Lei 57, que adapta a administração local, a Lei 2 de 2004 sobre o Estatuto do Pessoal Dirigente e a proposta de Lei 58, que aprova um novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, são mais um passo importante no âmbito da reforma que o Governo está a levar a cabo no domínio da administração autárquica. Permitam-me, pois, que comece por felicitar o Governo, na pessoa do Sr. Ministro Adjunto e do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, pela forma abnegada como tem conduzido esta reforma e pelo diálogo que tem sabido estabelecer, nomeadamente com as autarquias. Pena é que outros, que em tempos tanto aprovavam o diálogo, se tenham rapidamente esquecido das suas responsabilidades e se tenham posto à margem desta reforma fundamental para a modernização do nosso país. O acordo alcançado esta semana com a Associação Nacional de Municípios para a criação de uma linha de crédito que permita às autarquias pagar as suas dívidas vencidas é verdadeiramente notável. E o exemplo da forma como este Governo encara o papel insubstituível dos municípios têm na prestação de serviços de proximidade às populações. Sem perder de vista o esforço que todos os portugueses e as instituições estão a fazer no sentido da recuperação económica do país, reconhece-se a importância da economia local na criação de riqueza e emprego e no desenvolvimento económico e social dos respectivos territórios. O documento verde da reforma da administração autárquica, amplamente discutido, apontava para 4 eixos prioritários de atuação. O setor empresarial local assumia-se como um eixo estruturante desta reforma, no sentido da sua racionalização e adequação às realidades locais. A conclusão do livre branco do setor empresarial local veio pôr a nu a débil situação económica e financeira do setor, ao concluir que perto de 50% das empresas apresentam resultados líquidos negativos, que o peso dos subsídios à exploração no total dos proveitos é de cerca de 50% e que o passivo das mesmas ascendia a 2,3 mil milhões de euros. Estamos, pois, perante uma situação insustentável em muitas entidades locais, pois, na prática, estes passivos terão de ser assumidos pelas respectivas autarquias. Das recomendações efetuadas no referido livro, tornava-se clara a necessidade de uma reavaliação do quadro legal de enquadramento do setor. Está o Governo, pois, mais uma vez de parabéns, pois passados poucos meses da conclusão do livro branco sobre o setor, apresenta nesta Assembleia esta proposta de lei que contém em si grande parte das recomendações plasmadas no respectivo livro. Esta iniciativa não só dá cumprimento aos compromissos assumidos pelo Estado no memorando de entendimento, mas essencialmente revela uma vontade de reformar as instituições numa lógica de sustentabilidade e coesão territorial. Todos sabemos que o crescimento acelerado, mas muitas vezes descontrolado, do setor empresarial local correspondeu a uma fase de grande desenvolvimento local no domínio das infraestruturas básicas e construção de equipamentos, da responsabilidade das autarquias, que tiveram um papel crucial na infraestruturação do país nos últimos 30 anos. Mas é tempo de separar o trigo do joio. Nas 392 entidades identificadas, existem com certeza muitos e bons exemplos, embora muitas empresas não passem de extensões de serviços da autarquia, servindo para contornar questões como a contratação pública e de pessoal, contratação de empréstimos, agilização de procedimentos, etc. O estudo piloto para a descentralização e cooperação intermunicipal, efetuado sobre as comunidades intermunicipais e recentemente apresentado pelo Governo, aponta claramente para o reforço das competências destas instituições, pelo que todo o paradigma da gestão municipal deve ser alterado, identificando quais os níveis da administração pública e o modelo que melhor podem prestar os serviços públicos de qualidade e proximidade. Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, o presente diploma vem, pois, disciplinar a constituição e funcionamento das empresas locais, sem perder de vista a autonomia do poder local, mas tendo em atenção as exigências do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal e o esforço que todos temos de fazer na credibilização e recuperação do país. Com esta proposta de lei, são devidamente tipificados os 2 domínios de atuação das empresas municipais: exploração de atividades de interesse geral ou promoção do desenvolvimento local e regional, e enunciado detalhadamente o objeto social como forma de evitar desvios àquilo que são as atribuições dos municípios, qualificando-as definitivamente como pessoas coletivas de direito privado. São integradas um conjunto de normas relativas aos serviços municipalizados, consagrando-os como expressão da atividade empresarial local, embora sem personalidade jurídica, e definidas as regras para as participações locais e outras participações.
As regras do equilíbrio de contas e a obrigatoriedade de celebração de contratos-programa entre a entidade participante e a empresa para a atribuição de subsídios à exploração, bem como os deveres de informação, a exigência de visto prévio do Tribunal de Contas conferem mais rigor e transparência às empresas locais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei não é, pois, contra as autarquias, nem pretende cercear a autonomia do poder local, como alguns apregou. Antes, pelo contrário, é uma proposta de lei objetiva que, ao definir regras claras, simplificadas e uniformes, está a garantir a sustentabilidade das autarquias no futuro. Resulta desta proposta de lei um novo paradigma relativamente à anterior lei, ao consensualizar-se que o recurso a estas soluções empresariais deve estar igualmente subjugado ao controle e à consolidação orçamental das contas públicas. Estamos, pois, perante um Governo com coragem para fazer as reformas estruturais que o país precisa. Pode o Governo contar com o apoio do Grupo Parlamentar do PSD para a aprovação destas propostas. Disse.